Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, ao nosso encontro semanal. Venho para mais uma oportunidade onde teremos a ocasião de nos encontrar com o Senhor, aonde poderemos nos alimentar, nos degustar daquilo que é a sagrada Palavra de Deus. Dentro de mais alguns instantes daremos início então à nossa live, que hoje nós programamos para fazer a pregação expositiva do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, do Evangelho de João, gente. É que eu fiz a exposição inteira do Evangelho de Marcos até um mês atrás e ainda estou com ele na minha cabeça. Então hoje é o capítulo 5 do Evangelho de João que nós vamos fazer. A gente já vem nas semanas anteriores fazendo a exposição dos capítulos que antecederam o capítulo 5, o 4, o 3, o 2 e o 1, para aqueles que quiserem conhecer o nosso trabalho, quiserem também saber o que foi pregado, o que você encontra nesses capítulos, você pode acessar os registros nas nossas páginas das redes sociais, Instagram, e temos também gravado no YouTube. Uma boa noite aos que estão aqui conosco. A gente estava fazendo os últimos ajustes aqui na posição das câmeras, dos microfones, para a gente dar início à nossa mensagem. Eu peço a você que está aqui conosco, nos acompanhando, para que deixe a sua curtida, compartilhe essa mensagem, deixe um amém ou uma outra mensagem nos comentários para que o algoritmo da rede social entenda a relevância dessa mensagem e faça com que ela chegue a mais pessoas para que outros também sejam abençoados por ela. A gente vai, antes de iniciar a mensagem propriamente dita, nós vamos fazer uma breve recordação do que é o Evangelho de João. Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento bíblico: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos conhecidos como sinópticos. Sinópticos porque têm uma mesma perspectiva, diria que uma mesma visão da narrativa do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Já o Evangelho de João é diferente desses 3 evangelhos que citei, dos sinóticos, porque ele traz uma perspectiva mais focada em uma visão teológica e uma visão espiritual. Ele narra os argumentos necessários para que nós possamos crer e ver Jesus como o Filho de Deus e como o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João, nesse sentido, ele é o evangelho mais teológico e mais espiritual do que os 3 evangelhos sinóticos e tem como proposta principal defender a tese de que Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus que se encarnou. Não que os demais evangelhos não tenham também esse propósito, eles também têm, mas é que o de João, ele foca, ele se dedica a maior parte do seu tempo em fazer com que Jesus seja reconhecido como Filho de Deus e como o próprio Deus. Na primeira exposição que nós fizemos, o Evangelho de João, eu detalhei um pouco mais a respeito do próprio Evangelho, o que ele pretendia provar com esta afirmação de que Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus e o que ele combatia também com isso. Falamos ali a respeito do gnosticismo e de algumas linhas de pensamento que nós encontramos dentro do gnosticismo que colocavam em xeque a divindade de Jesus. E nós sabemos que a natureza divina de Jesus e a plena afirmação da sua divindade é essencial para que o propósito dele, quando encarnou entre nós, seja cumprido, para que ele possa ser o nosso Redentor de fato. Bom, nós vamos dar início então à nossa exposição, à nossa pregação expositiva do capítulo 5 do Evangelho de João. Uma boa noite aos que estão chegando, aos que estão aqui conosco. A gente inicia este capítulo fazendo uma leitura da primeira perícope, da primeira passagem, que tem como título A Cura junto ao Tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda,
tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: quer ser curado? Você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Só que isso aconteceu num sábado. E, por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. São essas as palavras que nós encontramos na primeira passagem do capítulo 5 do Evangelho de João. Eu peço a Deus para que me dê a iluminação necessária para poder ter a devida compreensão de cada uma dessas palavras. Peço também para que Ele me envie o seu Espírito Santo, me dando a inspiração para que eu tenha a capacitação não só de entender, mas de também transmitir os ensinamentos e os entendimentos que eu vier a perceber, para que essas palavras que foram lidas e que agora serão interpretadas sejam como sementes que serão lançadas em solos férteis em vossos corações. E para que tais sementes, mediante a ação luminosa e vivificante do Espírito Santo, possa germinar dentro de vós, trazendo frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória de Deus e em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer então, meus irmãos, a leitura agora aliada à interpretação desses versículos que nós podemos conhecer. Quando nós dizemos algum tempo depois, ou melhor, essa cura que nós vemos aqui relatada junto ao tanque de Betesda, ela também é conhecida ao longo do Evangelho de João como sendo o terceiro sinal. Um sinal é algo que aponta para uma realidade que está além dele próprio. Por exemplo, quando nós vemos uma placa dizendo a 500 metros um hospital, nós sabemos que a placa não é um hospital, mas ela aponta para uma realidade que está por vir, que nós iremos 500 metros à frente encontrar. Assim também é um sinal ou um dos 7 sinais do Evangelho de João. João não narra todos os milagres que Jesus fez, mas ele coloca de uma maneira seletiva, específica e escolhida aqueles milagres que ele entende serem fundamentais para provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o próprio Deus que se encarnou entre nós. Então, este é o terceiro sinal. O primeiro foi a transformação da água em vinho. O segundo, a cura do filho do oficial do rei. O terceiro é este daqui, que é a cura do paralítico, do deficiente junto ao tanque de Betesda. O quarto nós veremos que é o andar sobre as águas. O quinto, a multiplicação dos pães. O sexto, a cura do cego. O sétimo, a ressurreição de Lázaro. Então, nós damos início, a esta interpretação com as seguintes palavras. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Algum tempo depois de quê? Precisamos lembrar que o último capítulo, o 4, ele termina com
com a cura do filho de um oficial real, ou da cura do filho do oficial do rei. Então, algum tempo depois de ter ocorrido essa cura, que se deu lá na Galileia, na cidade de Caná, Jesus estava, encontra com o oficial e o filho estava enfermo em Cafarnaum. Então, se deu na Galileia com Jesus em Caná e o enfermo em Cafarnaum. Foi uma cura à distância. E algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aqui nós não sabemos qual festa era, mas muito provavelmente seria uma das 3 festas de peregrinações que os judeus costumavam anualmente ir. Festa da Páscoa, festa dos tabernáculos e festa de Pentecostes. Provavelmente uma das 3. Nós sabemos que Jesus já tinha ido à primeira Páscoa, agora provavelmente ele estaria já no 2º ano do seu ministério, mas esta festa aqui, nós sabemos que é uma festa dos judeus, mas não sabemos qual delas seria. Muito provavelmente, como eu falei, uma das 3 Páscoas, tabernáculos ou Pentecostes. Na sequência, nós vemos que há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Essa passagem em que nós vemos ali um tanque chamado de Betesda, que é em aramaico, é muito importante porque nós vamos ver logo na sequência um sincretismo de crenças religiosas coexistindo dentro de Jerusalém. A Porta das Ovelhas era uma passagem que foi construída na época de Neemias, quando o povo retornou do cativeiro babilônico e eles fizeram uma espécie de reforma no templo que havia sido construído por Salomão, havia sido destruído pelos babilônios em 586 e depois, mais ou menos 70, 80 anos, eles fazem uma espécie de reconstrução que mais foi uma reforma. E aí foi criada essa Porta das Ovelhas, que era por onde as ovelhas passavam para serem apresentadas aos sacerdotes, para depois serem sacrificadas. E esse tanque que nós vemos aqui, chamado Betesda, ou Betesda, ele era usado também, se acredita, para se fazer a purificação daqueles que iam ao templo. Uma purificação de caráter cerimonial que era exigida pela lei para que pudessem os fiéis, os judeus, participarem dos rituais ou das cerimônias que se davam no interior do templo. Betesda também, traduzido e aplicado à língua hebraica, ela pode significar também como casa de misericórdia. E nós vamos entender por quê. Na sequência, há o seguinte: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Veja que um grande número de pessoas doentes se colocavam próximo daquele tanque. Nós vamos entender por quê. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então nós vemos aqui uma passagem que nos mostra que havia uma crença em torno daquele tanque, de que um anjo do Senhor descia de tempos em tempos, agitava as águas, e quem entrasse, o primeiro que entrasse nas águas depois da agitada, ficava curado de qualquer enfermidade. Isso explica o grande número, aquela multidão de enfermos e doentes que se acumulavam, que se posicionavam e se colocavam ao redor desse tanque. Cegos, mancos, paralíticos, dentre outros. O fato é que quando nós analisamos essa passagem e complementamos o seu entendimento com aquilo que a arqueologia e que a história também nos traz, nós encontramos um relato de que naquela região também existia um local de adoração ao deus grego Asclépio, ou também conhecido em latim por parte dos romanos como Esculápio. Asclépio ou Esculápio eram a mesma divindade, Deus com D minúsculo, Deus com D minúsculo. Esta divindade
greco-romana, conhecida em grego por Asclépio, em latim, língua dos romanos, por Esculápio, era tido como um deus, um D minúsculo, da medicina e da cura. E nós temos também, por relatos históricos da mitologia greco-romana, que Asclépio ou Esculápio, ele seria filho de um deus, um D minúsculo também, Apolo, com uma mulher, com uma humana. Isso não nos lembra, de certa forma, a história do nascimento virginal de Jesus? Muitos pegam este dado histórico, mitológico, para tentarem dizer que Cristo é uma paródia, por exemplo, de Asclépio ou Esculápio. Mas nós que somos cristãos sabemos de fato quem é o nosso Senhor e como ele veio de fato ao mundo. Ele sim foi gerado de forma sobrenatural pela ação divina do Espírito Santo, quando se pôs sobre Maria. Jesus foi concebido de fato de forma sobrenatural e mostrou quem de fato ele é, porque ele fez coisas sobrenaturais, coisas que só Deus pode fazer. O fato é que, como havia esse local de adoração desse Deus pagão, Deus da cura, Deus da medicina naquele local, também deve ter se criado uma atmosfera sincrética e mística de que, de tempos em tempos, um suposto anjo, aqui diz, um anjo do Senhor descia e agitava as águas, e quem entrasse nas águas depois de agitadas, o primeiro ficava totalmente curado. Isso explica porque de muitos doentes ao redor desse tanque. Nós temos também um dado importante, que a passagem que narra justamente este fato de ter um grande número de doentes e do anjo do Senhor supostamente descer de quando em quando, e quem entrar no tanque ficar curado, é uma passagem que nós não encontramos nos primeiros escritos da Bíblia. Em algumas traduções vocês vão encontrar essa passagem nos versículos 3, versículo 4, tá? Entre parênteses ou entre colchetes, dando a entender que se foi um acréscimo interpretativo, um acréscimo explicativo por parte de algum copista. Tá? Isso não interfere em nada na inerrância ou na velocidade das escrituras da Bíblia, porque é somente uma nota de explicação que foi acrescentada, como a maioria dos críticos literários assim entende. Nós vemos também, nessa passagem, que Jesus estava em Jerusalém e lá ocorria uma festa. Mas Jesus tinha algo mais importante do que a festa. Ele deixa a festa e vai primeiro ao tanque de Betesda. Ele vai primeiro ao encontro dos necessitados. Ele vê que naquela cidade havia pessoas que festejavam, mas havia pessoas que estavam em enfermidade. E ele vai primeiro ao encontro dessas pessoas, dos enfermos, dos necessitados. E nós vemos aqui na sequência, um dos que estavam ali ao redor do tanque, era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Nós vemos aqui que Jesus tinha uma preocupação com aquele homem. Nós vemos que Jesus sabia o que ele tinha. E por que Jesus sabia? Será que porque Jesus é onisciente? Ou será que Jesus perguntou para alguém? Não importa. O fato é que ele mostrou compaixão, misericórdia e preocupação com aquele homem. E nós vemos que havia muitos doentes ali. Cegos, mancos, paralíticos, além desse paralítico, mas Jesus vai justamente ao encontro desse homem. Talvez por se impressionar, como o próprio texto diz, com o fato dele estar enfermo há tanto tempo. E ele sabia, Jesus, que por mais tempo que esse homem estivesse enfermo e que por mais tempo que ele ainda viesse a estar, ele nunca iria se curar. Ele precisava de alguém que o curasse, não de um anjo que supostamente descia nas águas, não de um médico, não de um curandeiro, mas ele precisava de alguém que tivesse o poder do próprio Deus para curar aquele homem. E só ele, Jesus, é realmente quem tinha. E nós vemos com isso que ele vai, de fato,
até esse homem e faz uma pergunta inusitada, uma pergunta inesperada, mas uma pergunta que todos que estivessem naquela condição gostariam de ouvir. Você quer ser curado? E nós vemos que, de uma maneira surpreendente, o paralítico não responde nem sim, nem não. Ele dá uma outra resposta a Jesus, dando-lhe uma explicação, mais do que uma resposta, e dizendo: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Nós vemos aqui que esse homem não tinha a menor ideia de quem era Jesus. Não tinha uma noção de quem era aquele que estava falando com ele. Jesus não fez só uma pergunta. Jesus, na verdade, queria ali testar também um pouco a fé daquele homem. O quanto ele acreditava que alguém poderia curá-lo. Mas aquele homem que tinha uma paralisia, fisicamente falando, ele era um deficiente, pelas escrituras chamado de paralítico. Era alguém que tinha também, além da paralisia física, motora, uma paralisia mental. Isso, não uma deficiência, mas uma paralisia dentro de uma linguagem simbólica e figurada. Afinal de contas, ele estava diante do único que poderia curá-lo. E ao invés dele responder de maneira convicta sim, ele dá uma explicação lamentativa, dizendo: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ele faz uma série de lamentações, mostra uma paralisia cognitiva, espiritual, não conseguindo compreender quem é Jesus. Ele mostra também uma indignação com relação à solidão. Ele está sozinho, ele não tem ninguém. Aquela doença provavelmente era um fardo para ele, e ele também era visto como um fardo para os outros. Por isso, ele não tinha ninguém. E ele também reclama do egoísmo dos outros, porque quando a água se agita, sempre vem outro e entra na frente dele. Será que o egoísmo é um problema dos nossos dias? Ou será que o egoísmo é um problema de todos os dias, de todos os tempos, de todas as épocas do ser humano? Nós vemos aqui que esse homem não responde nem sim nem não quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Mas ele simplesmente dá uma série de explicações lamentativas a respeito da sua própria condição e do descaso com que ele é tratado pelos outros seres humanos. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E nós vemos que imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Essa passagem nos mostra que Jesus tem a capacidade de curar e que ele não tem uma forma única para fazer a cura. Ele não pôs a mão no doente, ele não disse nenhuma palavra mágica, abracadabra, ele não fez nenhuma imersão, ele não passou nenhuma substância, nenhum unguento, nenhum remédio, nada. Ele simplesmente disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E nós vemos que essas palavras de Jesus foram suficientes para fazer com que imediatamente, ou seja, no mesmo momento, o homem ficasse curado, pudesse pegar a maca e começar a andar. Isso nos mostra que o poder de Jesus é capaz de fazer milagres por meio de curas completas e instantâneas. Não foi uma cura gradual, algo que foi melhorando, ou que melhorou, mas não ficou perfeito. Não. Ele ficou imediatamente curado, completamente curado, instantaneamente curado, caracterizando o que a gente chama, de fato, de milagre. Essas palavras de ordem que Jesus deu à doença e deu ao homem também: levante-se, pegue a tua maca e ande, não nos lembra as palavras de Deus proferidas nos tempos da criação, quando disse: haja luz, e houve luz. Instantaneamente a luz foi feita e imediatamente o homem ficou curado. Isso não nos faz
perceber um paralelismo entre aquela pessoa que disse, haja luz nos tempos da criação, e esse que ordenou, levante-se, pegue a sua maca e ande, e que a natureza, o cosmos, simplesmente o atendeu de imediato, é a mesma pessoa. E também nos chama a atenção que Jesus não só mandou esse homem se levantar e andar, mas ele disse, pegue a sua maca. Por que Jesus teria dito isso? Será que foi uma preocupação ecológica, urbanística, de não deixar ali aquele leito no meio da cidade? Com certeza não. Creio eu que ele tenha dito isso para que o homem se levantasse, levasse a maca, deixasse na sua casa, e toda vez que ele estivesse lá, e que ele começasse a se envaidecer, a se ensoberbecer e a se exaltar, ele olhasse para o canto e visse quem ele era e se lembrasse daquele que realmente o levantou. Para que ele nunca levantasse a cabeça por si mesmo, nunca achasse que ele estava de pé pelas suas próprias forças, mas para que ele sempre tivesse a certeza, ao olhar para aquele leito, que ele só levantou daquele leito, porque aquele que saiu do túmulo ressuscitou. Para que ele lembre sempre que há alguém infinitamente maior do que ele. Para que ele lembre sempre que aquele que o curou é Deus. E nós vemos que depois desse ato majestoso, divino, miraculoso de Jesus, isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Isso não nos causa uma surpresa, não nos causa uma indignação? Não era para aqueles homens, para aqueles judeus que viam o homem carregando a maca, virarem para ele, que estava enfermo há 38 anos, que provavelmente era conhecido de todos, e se maravilharem dizendo, você está curado, que maravilha, que milagre, o que aconteceu, quem te curou? Não era essa a reação esperada por parte dos judeus, por parte daqueles que se diziam povo de Deus, por parte daqueles que diziam que conheciam a Deus, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que se preocupa com os órfãos, com os pobres, com as viúvas, com os oprimidos, com os estrangeiros, com os enfermos. Não era para se preocuparem com isso? Não. Não é com isso que eles se preocupam. Não é também em conhecer aquele que fez aquilo que ninguém até hoje, ninguém até aquele dia havia sido capaz de fazer. Mas a preocupação deles era em saber por que ele estava levando aquela maca em um dia de sábado. Eles não se conformavam com isso. Havia a ordenança da guarda do sábado. Esses homens viviam debaixo de uma religiosidade extremada. Não confundam religiosidade com espiritualidade. Religiosidade é uma falsa espiritualidade. E era isso que eles tinham. Eles, na verdade, se diziam cumpridores da lei, guardadores dos mandamentos, não só dos 10, mas dos 613 no total. Tão guardadores que eles procuravam fazer algo que estava além do que os mandamentos diziam, do que eles ordenavam. Eles criavam leis mais pesadas que as próprias leis que Deus deu, para se dizerem que são muito mais espirituais do que todos. Porque eles não fazem só o que Deus mandou, mas eles fazem muito mais do que isso. O grande problema nesse exagero é que eles, na verdade, obedeciam uma lei que eles criavam, mas não a Deus, a que Deus havia criado para eles. Por exemplo, guardar o sábado, eles entendiam que você não deveria fazer nada, nenhum esforço. Por exemplo, se alguém colocasse vinagre na boca, você poderia fazer um gargarejo, para dor de garganta, por exemplo, mas você não poderia engolir o vinagre, porque isso já era trabalho. Outro exemplo,
você tinha uma certa distância que você poderia caminhar, e mais do que isso, já era considerado pecado, era a quebra do sábado. Uma mulher não poderia se olhar no espelho no sábado para não ver um cabelo branco e se sentir tentada a mexer nesse fio de cabelo, para tentar resolver, para tentar eliminá-lo. Isso para eles era considerado trabalho, mas isso não estava na lei. Aqui, nós vemos também que havia uma implicância com o homem, porque ele estava carregando a maca. E a questão é que o que não se podia fazer no sábado era um trabalho remunerado. Há uma série de situações na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, aonde há um enfrentamento dos fariseus, que é um grupo ortodoxo dentro dos judeus, que confronta Jesus e os discípulos por conta de algumas atitudes que eles entendiam ser quebra do sábado, e Jesus sempre dá uma lição de moral e de autoridade legal, mostrando para eles que eles estavam errados. Na verdade, esse homem não estava quebrando a lei, porque ele não estava carregando uma carga, fazendo um trabalho que seria remunerado. Não, ele estava simplesmente levando o seu próprio leito. Isso para eles já era considerado pecado, isso já era considerado trabalho. Então nós vemos aqui que eles não tinham, na verdade, discernimento do que havia ocorrido. Eles tinham uma cegueira espiritual. Se o homem tinha sido curado de uma paralisia motora, de um defeito, de uma deficiência física, e ficou ainda com uma paralisia espiritual, este daqui tinha também uma cegueira espiritual. Um foi curado da paralisia motora e ficou com uma paralisia espiritual. E esses judeus legalistas, eles já tinham, por natural, uma cegueira espiritual. Eles não se atentaram para o fato daquela cura miraculosa, mas estavam preocupados em olhar para uma suposta quebra do sábado. E o homem responde a ele, quando é perguntado, quando é dito a ele: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. E aí o homem responde: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: e quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Como se dizendo, quem que é esse que tem autoridade para te mandar fazer isso? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. O que nós vemos aqui é que aquele que havia vencido a enfermidade, aquele que havia feito um milagre, que curou este paralítico da sua paralisia, que curou este deficiente da sua deficiência, era alguém que tinha poder também sobre o sábado. Era alguém que deu esta ordem para que ele tomasse a tua maca e andasse e a levasse embora, justamente porque ele tinha autoridade para isso. Porque ele tinha autoridade para curar no sábado. Ele tinha autoridade para curar no sábado porque ele é maior que o sábado, porque ele é o Senhor do sábado, porque o sábado foi criado por ele. Ele é quem criou o sábado. E era isso que eles, os judeus, que se julgavam conhecedores da lei, não conseguiam entender. Eles não tinham uma correta interpretação do que era a lei, do que era o propósito do sábado, e não tinham capacidade espiritual de enxergar a grandiosidade do ato que eles estavam ali testemunhando. Eles queriam saber quem era o homem que deu ordem para o paralítico pegar a maca e andar. Eles queriam saber quem era aquele homem, não para parabenizá-lo por conta do ato miraculoso e misericordioso de amor ao próximo que ele fez. Não, mas muito provavelmente para puni-lo por conta dessa suposta quebra do sábado que nós sabemos que não ocorreu. As curas de Jesus não eram remuneradas, as curas de Jesus glorificavam o nome de Deus. O sábado é para a glória do nome de Deus. Portanto, Jesus curando no sábado não quebrava o sábado. Ele não era remunerado e o ato que ele praticava era um ato de glória ao Senhor. O deficiente também não quebrou o sábado. Eram os fariseus, legalistas e preocupados com o sábado,
que estavam ali padecendo de cegueira espiritual, não vendo que aquele que curou no sábado é o Senhor do sábado, é o próprio Deus, é o próprio Senhor. E nós vemos que o homem não sabia quem era, porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mas mais tarde, Jesus encontra o deficiente no templo e diz a ele: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Vejam aqui o que nós podemos perceber. Jesus havia curado aquele homem, mas Jesus vai ao encontro dele. Jesus o encontra no templo, o que nos dá a entender que Jesus tinha a intenção de dizer algo mais para esse homem e deu um jeito de poder novamente encontrá-lo, indo ao templo. Pois agora que ele estava curado, ele podia entrar ao templo, porque os deficientes eram proibidos pela lei de entrarem no templo. Esse homem agora podia entrar no templo. Mais uma prova de que ele estava de fato curado. E nós vemos que Jesus o confronta dizendo: você está curado, não volte a pecar, para que algo ainda pior não lhe aconteça. Aqui nós vemos que no caso deste homem, especificamente dele, a enfermidade dele tinha relação com algum pecado. Nós não podemos de forma alguma dizer que a doença é uma consequência, que toda doença é uma consequência do pecado. Mas nós temos aqui um subsídio teológico claro para dizer que em certas ocasiões a doença é uma consequência do pecado, dentro de uma visão bíblica, dentro de uma visão cristã e usando as próprias palavras proferidas por Jesus. Mas nós vemos que Jesus não falava para ele: não volte a pecar, como quem diz, nunca mais peque. Não. O que Jesus dizia era a respeito de algum pecado específico que esse homem tinha. Afinal de contas, é da natureza humana pecar. Nós, quando caímos, quando pecamos, nós devemos reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, nos arrependermos, confessarmos a Deus, pedindo perdão para que Deus nos perdoe e fiquemos assim justificados, como se nunca tivéssemos pecados. Cristo não fala com este homem para que ele nunca mais peque, porque Cristo sabe como é o homem, a natureza natural, pecaminosa do homem, mas para que ele não voltasse a recair naquele pecado específico que nós não sabemos qual é, porque ele dá depois uma advertência, dizendo ainda para que algo pior não lhe aconteça. E a gente consegue imaginar o que algo pior pode ser do que aquela deficiência, do que aquela paralisia há 38 anos que aquele homem tinha? Claro, porque se ele voltar a pecar, esse algo pior pode ser a condenação eterna no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Esse sofrimento eterno é muito pior do que qualquer enfermidade. Então, era isso que tinha Jesus como maior preocupação em advertir aquele homem. E nós vemos na sequência que o homem, ele foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Nós vemos aqui um exemplo de ingratidão. Nós não vemos que esse homem foi até os judeus com o intuito de exaltar o nome de Jesus. Afinal de contas, ele nem agradece Jesus em momento algum pela cura que recebeu. Em momento algum. Isso não vai ser a única vez que nós vamos encontrar nas Escrituras. Tem um relato de uma cura que Jesus faz sobre 10 leprosos, somente um, que não era judeu, é que volta para agradecê-lo, que era samaritano. E o fato é que aqui, este homem não agradece, esse homem não reconhece que é Jesus, e ele vai aos judeus contar que foi Jesus que o curou, como se tivesse indo delatar aquele que o curou, aquele que também o salvou, porque ele também trouxe o perdão de pecados para aquele homem. Nós vemos: não peques mais, porque agora você está sem pecado. Jesus trouxe para aquele homem uma libertação física e espiritual. Nós não sabemos se esse homem permaneceu assim até o final da vida, mas o fato é que Jesus o curou
da enfermidade e também trouxe perdão de pecados para aquele homem, naquele momento. O fato é que este homem, ele foi ingrato, ele foi incrédulo, em momento algum ele acreditou que seria curado. Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele faz uma série de objeções, uma série de comentários, uma série de lamentações e não responde nem sim nem não. Ele foi curado, ele não agradeceu, ele foi ingrato, ele foi incrédulo, ele foi delator de Jesus para os judeus. E nós vamos ver que isso teve implicações. E nós vemos que apesar da cura física que ele recebeu, espiritualmente, por completo, ele não foi curado. É como se ele tivesse uma paralisia ainda espiritual, como se tivesse uma mente lentificada, que vendo tudo aquilo de bom que recebeu e que Jesus foi capaz de fazer por ele, ele não foi capaz de reconhecer quem era Jesus. Nem sempre a cura física cura também o espírito, a alma e a mente. Essa é a primeira passagem que nós terminamos de expor e também de comentar. Agora nós vamos para a segunda passagem, que tem como título Vida por meio do Filho. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Foi aí que eles viram quem é que tinha curado o homem e viram que era Jesus. Disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Nós vemos aqui nessa passagem Jesus tendo um embate com os judeus, provavelmente fariseus, e tudo se iniciou depois que descobriram quem era Jesus. Depois que o paralítico que havia sido curado se encontrou com Jesus no templo e foi até os judeus dizendo que Jesus que o havia curado. Então nós vemos que se inicia aqui uma perseguição também contra Jesus em um primeiro momento, porque eles acusavam Jesus de estar curando no sábado, de estar quebrando o sábado, de estar violando o quarto dos 10 mandamentos. E nós vemos na sequência, depois dessa acusação, que Jesus diz o seguinte a eles: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Nós vemos aqui nessa passagem um segundo motivo para os judeus perseguirem Jesus. Se não bastasse a quebra do sábado, agora havia a questão
de Jesus se autoproclamar o Filho de Deus e assim também se igualar a Deus. Porque nós vemos aqui nas declarações de Jesus, quando ele explica por que ele cura no sábado, que o meu Pai, no caso Deus, continua trabalhando até hoje. O Pai continua trabalhando. E aí ele diz, e eu também estou trabalhando. Ou seja, Deus Pai trabalhando, Deus Filho trabalhando. O Pai trabalha, o Filho trabalha. O Filho e o Pai são iguais. Os dois trabalham. Os dois fazem a mesma coisa. Mostrando ali uma igualdade entre Pai e Filho, uma igualdade de Cristo com a própria pessoa de Deus Pai. Portanto, Cristo como Deus. E na sequência, nós vemos, que este também foi o segundo motivo para que os judeus começassem a persegui-lo e agora quererem até matá-lo, porque viam nisso uma prática de blasfêmia. Alguém se intitular Filho de Deus ou o próprio Deus. Então aqui Jesus passa também a ser perseguido por blasfêmia, motivo que vai fazer com que ele seja acusado e injustamente condenado no Sinédrio, no final desse evangelho. Nós vemos depois na sequência que Jesus diz o seguinte aos que o acusavam e àqueles que estavam ali o questionando: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Veja que aqui Jesus, em um primeiro momento, ele mostra a condição dele de filho, mostrando submissão ao Pai. Afinal de contas, Jesus, sendo Deus e tendo-se feito carne e habitado entre nós, quando ele se encarnou e para se encarnar, ele teve que se esvaziar da sua glória. Ele teve que temporariamente abrir mão de alguns de seus atributos divinos. Jesus não era onipresente quando estava encarnado. Jesus, em certos momentos, mostrava que talvez não tivesse uma plena onisciência. Quando Jesus, por exemplo, diz a respeito da sua volta, que está próxima, que o dia e a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem é que sabem, somente o Pai. Então, naquele momento que Jesus estava encarnado, nós víamos que ele tinha, até por uma questão exemplar, uma submissão à pessoa de Deus Pai. Deus Filho submisso a Deus Pai, Deus Filho cumprindo aquilo que havia sido designado por Deus Pai, mostrando uma submissão, mas ao mesmo tempo, logo na sequência, ele mostra uma igualdade. Enquanto ele diz, eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, mas só pode fazer o que o Pai fazer. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Então o Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Parece que o Filho aprende com o Pai, mas logo na sequência, ele já mostra uma igualdade, dizendo, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Ou seja, tudo que o Pai faz, o Filho também faz. Portanto, o Filho é igual ao Pai. O Pai era muito claro para os judeus que era a pessoa de Deus. E quando ele diz que o Filho faz o que o Pai faz, ele mostra que o Filho é igual a Deus. Então ele vem, passagem em passagem, reforçando a ideia de uma identidade divina e uma ideia de igualdade consubstancial com a pessoa de Deus, mostrando que ele também é o próprio Deus. Na sequência nós vemos Jesus dizer, explicando também para eles, pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Uma ideia de unidade e submissão. O Pai ama ao Filho, que mantém a coesão, a integridade, a unidade entre as três pessoas da Trindade que se unem para formar um único Deus, um Deus que se manifesta por meio de três pessoas. Não são três formas de manifestação de Deus, mas é um Deus triuno, um Deus três em unidade, uma trindade, aonde
Deus, ele é representado por três pessoas coeternas que sempre existiram, não foi uma criada depois a outra, coeternas, consubstanciais e também dotadas do mesmo poder. Eu não vou entrar agora em detalhes das funções desempenhadas por cada pessoa da Trindade, porque foge um pouco ao tema e é um assunto complexo, demandaria bastante tempo fazer um estudo mais pormenorizado da Trindade. Mas o que nós vemos aqui é Cristo, a segunda pessoa da Trindade, se igualando à primeira pessoa da Trindade, o Filho se igualando ao Pai. E aí nós vemos, logo na sequência, nós vemos que o amor é o que faz o Pai e o Filho serem um só. E este amor faz também com que o Pai mostre ao Filho tudo o que faz. Lembrando que o Filho é igual ao Pai, mas o Filho está encarnado. O Filho está parcialmente e temporariamente despido de parte dos seus atributos divinos, da sua glória. E diz: sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Nós vemos aqui Jesus falando aos seus questionadores que eles vão ver ainda obras maiores do que estas. Estas, no caso, aquelas que ele já havia feito. Aqui, agora há pouco, a cura do paralítico. Eles provavelmente já tinham tomado conhecimento também da transformação da água em vinho, da cura do filho do oficial do rei. E nós vemos pelos relatos paralelos dos evangelhos sinóticos que a esta altura do ministério, Jesus já havia feito uma série de milagres, que já era do conhecimento deles. Mas ele diz que eles vão ver coisas ainda maiores. E aí ele explica também: pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Nós vemos que o Pai ressuscita os mortos. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós lembramos que Elias ressuscitou o filho da viúva. Eliseu também, o filho ou a filha da sunamita. Ou seja, o Pai havia agido e eles conheciam esses relatos dos profetas Elias e Eliseu. Eliseu, inclusive, ressuscitou um homem, um guerreiro inimigo que caiu sobre o seu esqueleto. Depois de morto, ele ainda ressuscitou um homem. Então, há relatos de ressurreição no Velho Testamento, o poder de Deus. E Cristo também diz: o Filho também dá vida a quem ele quer, já fazendo uma referência, à ressurreição da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, e também a ressurreição de Lázaro e a própria ressurreição de Cristo. O que o Pai faz a ponto de ressuscitar mortos, o Filho também faz a ponto de ressuscitar mortos. Mais uma vez, equiparando as duas pessoas, e mais uma vez, Jesus mostrando para os judeus que ele é o próprio Deus. Na sequência também diz: além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram ao Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Aqui também nós vemos que ele coloca uma outra afirmação e também faz essa afirmação em tom de comparação, justamente para colocar uma questão de autoridade divina sobre si mesmo. Justamente para mostrar para os judeus, mais uma vez, por uma outra perspectiva, que ele, Jesus, é o próprio Deus. Porque nós vemos que o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Quando ele diz que confiou todo o julgamento ao Filho, não é uma atribuição de um juízo parcial. Como, por exemplo, Cristo disse aos apóstolos que eles se assentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos. Ou seja, será um poder
judicial exercido pelos apóstolos sobre as 12 tribos. A igreja de Cristo, julgará também até os anjos caídos. Mas nós vemos aqui que enquanto esse poder de julgar dado por Cristo aos apóstolos e também à própria igreja é um poder de certa forma limitado, Cristo diz que Jesus tem todo o julgamento, todo o poder de julgar, porque o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, ou seja, o poder é todo dele. Se alguém vai ter poder de julgar, é porque ele vai dar autoridade para tal. O poder provém dele. Então isso mostra que Cristo também é Deus, porque quem é que tem poder de julgar? Sobretudo dentro da visão judaizante do período neotestamentário e também do veterotestamentário. É somente Deus quem julga. Então eles tinham uma ideia clara de que quem era juiz era o próprio Deus. E se Jesus tinha plenos poderes para julgar, todo o poder de julgamento é porque ele era o próprio Deus. E aí ele faz, logo na sequência, uma outra afirmação que também coloca de maneira paralela e em condição de igualdade ele e o Pai, dizendo: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou, dando a entender que para que você honre um, tem que honrar o outro. Quem não honra um, não honra o outro, dando a entender que um e outro são uma coisa só. Na sequência, ele diz: eu lhes assevero, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Nós vemos aqui Jesus, de certa forma, apresentando a eles a fórmula salvífica, a salvação que faz com que o indivíduo passe da morte para a vida. Aqui não é uma ressurreição, mas uma maneira de dizer daqueles que estão mortos espiritualmente, condenados por causa do pecado, poderem passar para a vida. Vida plena e abundância ainda nesta vida e vida eterna na eternidade. Então, aqui ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Nós vemos também nas cartas de João, a afirmação que diz que a vida eterna é conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós vemos também na carta de Paulo aos Romanos, aqui Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então nós vemos que para que alguém tenha a vida eterna, seja salvo, ele precisa crer. Nós sabemos, primeiro, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, porque sois salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Somos justificados pela fé. E aqui nós vemos: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É necessário ouvir e crer. Crer é um ato de fé. Na carta de Paulo aos Romanos, está dito que a fé vem de ouvir a mensagem, e diz que a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E também é um complemento, Aquele que crê, como poderão crer se não ouvirem? E como poderão ouvir se ninguém pregar? E como poderão pregar se ninguém os enviar? Isso nos mostra a necessidade do indivíduo ouvir a palavra para ele poder desenvolver a fé. Isso mostra também o compromisso que o cristão deve ter em pregar a palavra, para que aqueles que o ouçam possam ter a oportunidade de desenvolver a fé salvífica, a fé que faz com que ele creia em Jesus como Senhor e Salvador, com que ele seja tocado pelo Espírito Santo, reconheça seus erros, confesse seus pecados, mostre o arrependimento verdadeiro, seja perdoado e fique justificado. Isso mostra que nós devemos pregar. Cristo mesmo disse aos seus discípulos antes de ascender:
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, é obrigação de todo cristão pregar o evangelho. Aqui Cristo diz aos judeus: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Portanto, como que as pessoas vão poder se salvar se elas não tiverem fé? E como elas vão ter fé se elas não ouvirem a palavra? E como elas vão ouvir se ninguém pregar? E como alguém vai pregar se não for enviado? Portanto, a igreja tem um papel primordial nesse processo. E cada membro da igreja, cada indivíduo que se declare cristão, ele tem a obrigação de pregar. Você já se perguntou se você tem pregado a palavra? Se você tem feito os outros ouvirem aquilo que vem de Deus para desenvolver a fé e terem a oportunidade de serem salvos? Isso é sua responsabilidade. Você que está me ouvindo, você que está escutando ao vivo ou na gravação e que se declara cristão, você tem a obrigação de pregar. Então, isso é algo que nos exorta e que deve nos tocar no sentido de nós nos mexermos e nos colocarmos a pregar. É uma ordem dada por Cristo e, mais do que uma ordem, é uma necessidade para que as pessoas possam se salvar. E na sequência, nós vemos: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Nós vemos aqui que o poder da voz de Jesus é suficiente para ressuscitar os mortos. Ele ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, ressuscitou também a Lázaro, e nós vemos também aqui que este chamado, esta voz, não só ressuscita os que estão mortos literalmente, mortos fisicamente, mas é uma voz também que ressuscita espiritualmente, que dá vida espiritual àqueles que morreram em espírito, àqueles que estão espiritualmente mortos porque estão vivendo em pecado. Esta voz de Cristo tem poder de fazer os mortos saírem do chão e de fazer com que aqueles que estão mortos espiritualmente pelo pecado passem a ter vida em abundância e tenham a vida eterna. Na sequência, Jesus ainda diz: pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Aqui, novamente, Jesus fazendo afirmações que o coloca em condição de igualdade com o Pai. O Pai tem vida em si mesmo e o Filho tem vida em si mesmo. Ter vida em si mesmo é ser a fonte da vida e uma fonte que dá vida para os outros, que ressuscita as pessoas física e espiritualmente. Deus Pai faz isso, Deus Filho faz isso. Cristo é o próprio Deus, porque Cristo aqui mesmo declara ter atributos próprios da pessoa de Deus. E ele usa, no final da explicação, o título Filho do Homem, que é um título messiânico que foi escrito pela primeira vez no livro de Daniel, usado para designar o Messias e utilizado pelo próprio Jesus para se auto-intitular. Na sequência, ele diz: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Aqui ele fala justamente da ressurreição do fim dos tempos, da ressurreição do último dia, aonde os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos serão arrebatados, levados aos céus ao encontro do Senhor. Embora a aula não seja de escatologia, é momento de se pensar se você está preparado para poder com Cristo se encontrar. Temos certeza e convicção de que Cristo vai voltar e que Ele já está às portas para nos resgatar, para nos arrebatar
e para nos levar junto dele para a eternidade. É um momento de reflexão e é um momento de nós vermos aqui, quando ele diz que os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão, que ele fala justamente da ressurreição do último dia. Mas é importante que nós façamos também uma análise de que todos ressuscitarão, os que fizeram o bem para a vida e os que fizeram o mal serão ressuscitados para a condenação. No entanto, vale aqui uma ressalva de que a salvação não é pelas obras, não é por boas obras e muito menos por obras más. Mas aqui é uma maneira de exemplificar que nós não somos salvos por conta das boas obras, mas é porque nós somos salvos que nós fazemos boas obras. Nós fazemos obras que agradam a Deus, não porque esperamos que com elas nós possamos ser salvos. Não, nós já vimos que nós somos salvos pela graça por meio da fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie, conforme está em Efésios 2, 8 e 9. Então, o que acontece quando Jesus diz isso, aqui não há uma contradição entre salvação por fé e por obras, mas é uma maneira de podermos entender, quando temos uma visão mais ampla das Escrituras, que nós, os salvos, os eleitos, nós somos feitos para as boas obras. As boas obras são uma consequência de nós sermos salvos. Nós vivemos para fazermos boas obras. Vivemos porque estas boas obras nós sabemos que agradam a Deus. Aqueles que fazem obras más são as pessoas que não se importam e que não têm temor a Deus. São aqueles que não são condenados por conta das más obras, mas aqueles que fazem más obras porque justamente não têm fé. Não tem temor, não tem fé. Quem não tem fé não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus porque tem fé, faz boas obras com o intuito de agradar a Deus. Agora, quem não tem fé e não conhece a Deus, não se importa em ter obras más, não se importa em não fazer boas obras, porque não quer a Deus agradar. Então, nós vemos que aqui Jesus faz uma menção à ressurreição do último dia, ao juízo final, e mostra que as boas obras dão um testemunho da fé. Quem tem fé faz boas obras, e quem não tem fé faz obras más. E as obras más vão servir para mostrar aqueles que serão condenados na ressurreição. Na sequência, Jesus diz: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Aqui nessa passagem, Jesus também, novamente, ele mostra que o juízo dele é o mesmo juízo de Deus. Porque o que acontece? Ele diz: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo. Ou seja, ele julga conforme ele ouve da parte de Deus. Isso mostra também uma submissão, um julgamento que é alicerçado naquilo que é a vontade divina. E mostra também uma autoridade divina no ato de julgar. Então, aqui é uma outra maneira de nós vermos que Jesus também se coloca em condição de igualdade com o Pai, porque ele julga conforme ele ouve, e ouve da boca do Pai, e ele julga justamente porque ele tem autoridade para julgar, a mesma autoridade do Pai. Nós vamos agora, na sequência, entrar para a última passagem do capítulo 5 do Evangelho de João. Essa passagem tem como tema o seguinte: testemunhos acerca de Jesus. E Jesus diz, ele ainda continua discutindo com os judeus que o questionavam acerca da cura do sábado e que depois já queriam matá-lo por ele se igualar a Deus, por ele ter dito que era filho de Deus. Se testifico acerca de mim mesmo,
meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Aqui ele falava especificamente de João Batista. João Batista, que era primo de Jesus, filho de Zacarias e de Isabel. João Batista, que era o precursor do Messias. João, que já havia sido citado, não nominalmente, mas de uma maneira alegórica, metafórica, desde o livro de Zacarias, quando disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Era uma referência àquele que viria 750 anos depois para ser o precursor do Messias. João Batista também foi citado, não nominalmente, mas de uma maneira também metafórica e alegórica, no livro de Malaquias, capítulo 4, aonde diz: eis que envio o meu mensageiro diante da minha face, para preparar o meu caminho diante de mim. E no capítulo seguinte, no 5, é dito que o profeta, Deus dizendo ao profeta Malaquias, que ele enviaria o profeta Elias. Nesse sentido, João Batista, ele era também comparado a Elias, porque ele tinha um estilo de vida parecido com Elias. É descrito que ele vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos e de mel silvestres, e se vestia com peles e camelos, e tinha um cinto de couro pendurado nos lombos. Um homem muito rústico e também muito duro na hora de pregar e de confrontar aqueles que viviam em pecado. Elias confrontou Acabe e Jezabel, e João Batista confrontou Herodes e Herodias. Então, nesse sentido, alguns pensavam até que João Batista era Elias. E o próprio João Batista, quando questionado, ele disse: não, eu não sou Elias. Mas apenas para fazer uma breve ilustração sobre João Batista. E João Batista, como precursor, ele dava o testemunho de Jesus, dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na sequência, Jesus diz: vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Ou seja, nós vemos que Jesus tinha uma preocupação com a conversão daqueles judeus. Ele lembrava, ele exortava o testemunho de João Batista, de quem os judeus muito respeitavam, para dar como verídico o seu próprio testemunho. Embora ele dissesse: eu não preciso de testemunho humano. Ele vai explicar logo depois por quê. Mas ele usava aquele testemunho que os judeus valorizavam, para que eles pudessem, então, a partir do anúncio de João Batista, crer em Jesus e, crendo em Jesus, poderem ser salvos. Vemos aqui um gesto de misericórdia da parte de Jesus com relação àqueles que o perseguiam e que queriam também matá-lo. Na sequência, Jesus ainda diz: João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Aqui, novamente, mostrando o papel de João, no sentido de iluminar, de mostrar o caminho, de ser uma luz, de ser um farol, que apontava justamente para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na sequência ele diz: eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir. O que eu estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Então nós vemos aqui que Jesus vai fazendo uma gradação. Primeiro ele diz para os judeus: olha, vocês têm a meu respeito o testemunho de João. Depois ele fala: olha, vocês têm também como testemunho a meu respeito as próprias obras que eu fiz, obras que o Pai me deu para concluir e que eu estou realizando. Essas obras, elas testemunham que o Pai me enviou. Que obras? Transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial do rei, entre outros milagres que nós sabemos que Jesus já havia feito nessa altura do seu ministério, pelos relatos que nós temos nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, todas essas obras,
já eram obras suficientes para darem o testemunho de quem Jesus era e de quem havia o enviado, de quem ele procedia, de quem ele tinha vindo. Obras que a gente sabe que somente aquele que operava por meio do poder de Deus seria capaz de fazer. E era justamente isso que ele queria chamar a atenção dos judeus, para que eles percebessem que ele, Jesus, era o Messias, era o Filho de Deus, era o próprio Deus. E ele diz ainda: e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Nós lembramos que no batismo de Jesus, quando João Batista foi batizá-lo, houve ali uma manifestação das três pessoas da Trindade. Houve dos céus o Pai, a primeira pessoa, dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Veja bem, as palavras que todos ouviram: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali o próprio Pai dava testemunho de que Jesus era o Filho de Deus. Nós vemos Cristo, a segunda pessoa da Trindade, sendo batizada, e a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, descendo de uma forma corpórea de pomba sobre a pessoa de Jesus. Também havia o relato de João Batista, de que aquele sobre o qual ele visse o Espírito Santo descendo na forma corpórea de pomba, aquele era o Messias, era o Filho de Deus. Então tudo aquilo servia de testemunho para eles verem que Jesus era o próprio Messias, era o Filho de Deus, era o próprio Deus. Havia o testemunho de João, havia o testemunho das obras que Jesus fazia, que eram suficientes por si só para saberem que ele foi enviado por Deus e que o próprio poder de Deus operava nele, e houve o testemunho do Pai, clamando dos céus que Jesus, durante o batismo, aquele que ali estava, sendo batizado, era o seu Filho amado. E nós vemos aqui na sequência Jesus ainda dizer a respeito, para os judeus, a respeito de Deus: vocês nunca ouviram a sua voz, a voz de Deus, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Aqui, o que Jesus queria dizer para eles, judeus, é que eles nunca ouviram a voz de Deus, nunca viram a sua forma, nem a sua palavra habitava neles, porque eles não criam naquele que ele enviou. E é fácil de entender o porquê. Porque a voz de Deus que se manifestou aos profetas, a palavra de Deus que eles diziam conhecer das Escrituras, eles já tinham o conhecimento de todo o Antigo Testamento, como nós temos hoje. E todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Há inúmeras profecias anunciando a sua vinda e trazendo detalhes acerca de como seria aquele que seria o enviado de Deus. Ele nasceria de uma virgem na cidade de Belém, ele iria para o Egito, ele voltaria do Egito, ele seria humilhado, seria uma pessoa simples. Alguns entendem que isso faria com que ele fosse depois chamado de Nazareno. É mostrado que ele seria morto por crucificação, levaria os nossos pecados no madeiro, que ele ressuscitaria, que ele teria suas vestes repartidas, teria as pessoas tirariam sorte sobre a sua túnica, entre tantas outras coisas. As curas que ele iria fazer também haviam sido anunciadas. Os cegos, os surdos, tudo isso estava escrito. E eles, que se diziam profundos conhecedores da palavra, profundos conhecedores da lei e profundos conhecedores do próprio Deus que deu a lei e a palavra, não conseguiam enxergar aquele de quem falava a palavra, aquele de quem o Deus que eles se julgavam tão íntimos havia anunciado e agora enviado e chegado. Então eles não conseguiam, e Jesus os repreendia por isso. Vocês nunca ouviram a sua voz, a voz de Deus, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Quer dizer, se conhecessem de fato a Deus, a sua voz, a sua forma,
a sua própria palavra vivesse, estivesse neles de uma forma viva, eles teriam fé suficiente para poder enxergar em Jesus o cumprimento de tudo aquilo que as Escrituras haviam anunciado. E na sequência, Jesus ainda reforça essa situação, essa questão, essa falta de entendimento acerca de quem ele era e de quem as Escrituras falavam que ele era, dizendo: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Ele, na verdade, fala, em outras palavras, a mesma coisa. Ele explica de uma maneira mais clara que eles, sendo conhecedores das Escrituras, estudando as Escrituras, examinando as Escrituras, buscando nas Escrituras a vida eterna, eles não conhecem suficientemente as Escrituras que testemunham a respeito dele, a ponto de, quando o verem, virem até ele. Aquela vida eterna que eles tanto buscavam nas Escrituras estava diante deles, e eles não aceitaram. Eles não conseguiram ver, eles não conseguiram receber. E nós vemos também que aqui Jesus diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Jesus coloca isso de uma forma afirmativa e de uma forma que entendemos até ser necessária, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, ou seja, porque vocês sabem que é nelas que tem a vida eterna. Ou seja, Jesus não está aqui condenando esses homens por estudarem as Escrituras, não. Isso nós devemos também tirar como exemplo para nós, que o estudo das Escrituras é necessário. Não é porque eles estudaram e não conseguiram enxergar aquilo ou aquele de quem as Escrituras falavam que nós não devemos estudar, de forma alguma. Estudar as Escrituras é necessário. E aqui fica também uma exortação. Você tem estudado as Escrituras ou tem vivido também só de palavra de revelação? Porque muitos acham que as Escrituras são ultrapassadas. Alguns pensam que basta ouvir um religioso, um pastor, um líder, um sacerdote dando palavras que ele diz ser de sabedoria, que isso já é suficiente para você conseguir a salvação. Não. As palavras de vida eterna estão nas Escrituras. As Escrituras são absolutas e imutáveis. As pessoas não devem viver de revelações humanas, mas devem buscar a verdadeira revelação acerca da salvação na Bíblia Sagrada. Portanto, examinem e estudem as Escrituras. Alguns dizem que a teologia esfria o espírito, que a teologia mata a fé. De forma alguma. A teologia bem feita e bem estudada, bem elaborada, bem construída, ela vivifica e fortalece a fé. Ela dá um desenvolvimento apologético, ou seja, uma capacidade de defesa da fé muito maior no indivíduo para poder confrontar os ímpios, os ateus e aqueles que se colocam em oposição a Deus e à própria veracidade da Bíblia Sagrada. Portanto, examinem e estudem as Escrituras. Teologia não esfria a fé, muito pelo contrário. É uma ferramenta que você tem para poder aplicar o conhecimento acerca da fé e combater aqueles que combatem a fé. Então, na sequência, Jesus, depois de confrontar os judeus, que se julgavam profundo conhecimento das Escrituras, mas não conseguiam ter o discernimento de ver que aquele de quem as Escrituras falavam estava de frente e diante deles, Jesus ainda diz: eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Eu sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Primeiro, Jesus falou que eles não creram nele, em Jesus, porque a palavra de Deus não estava dentro deles. E aqui nós vemos ele dizer que o amor de Deus não está neles. Sei que vocês
não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Ou seja, aqui ele confronta novamente os judeus e novamente ele faz uma igualdade com a pessoa de Deus, dizendo que eles não têm o amor de Deus. Se eles tivessem o amor de Deus, eles o aceitariam. Eles não o aceitam porque eles não têm o amor de Deus. Cristo é Deus. E se eles tivessem o amor de Deus, eles viriam na pessoa de Cristo o próprio Deus e o aceitariam. Porque aquele que ama a Deus, ama também ao Filho de Deus, que é também o próprio Deus. Então nós vemos aqui nesta passagem uma outra forma de afirmar, como Jesus já havia feito em outras ocasiões aqui anteriores, nesse mesmo capítulo, né? Uma analogia e uma comparação em termos de igualdade entre ele e Deus. Se eles tivessem o amor de Deus neles, eles veriam a pessoa de Deus em Jesus, porque o mesmo amor que eles teriam de Deus, eles teriam também dele, ou por ele. Então ele diz, né, claramente, mais uma vez, que eles, na verdade, não estão alinhados com a pessoa de Deus, com os propósitos de Deus, e não têm comunhão com Deus. Não tem a palavra de Deus dentro deles e não tem o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, ou seja, em nome de Deus, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Ou seja, aqui também ele coloca que ou nós estamos com Deus e temos o amor de Deus, ou nós não estamos. Quem está com Deus, aceita a Cristo. Quem não está com Deus e não aceita a Cristo, aceita qualquer outra coisa. Aqui nós vemos também a necessidade de nós sermos exclusivistas. Ou nós, como cristãos, aceitamos a Cristo, ou qualquer outra opção que nós fizermos, nós estamos distantes de Deus. Qualquer outro que nós aceitemos, isso faz com que nós não tenhamos em nós o amor de Deus. Quem tem o amor de Deus reconhece este amor de Deus na pessoa de Cristo e crê nele e o recebe e também o ama. Quem não tem, não vai recebê-lo, não vai aceitá-lo e não vai tê-lo como Senhor. E aqui ele diz: como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Aqui é justamente colocando também uma crítica ao comportamento deles, legalistas, religiosos, que gostavam muito de receber elogios uns dos outros. Em outra passagem, nos evangelhos sinóticos, nós vemos, por exemplo, que Jesus diz para que nós não devemos agir como fazem os hipócritas, não devemos agir quando nós formos dar esmola, como os fariseus costumavam agir, que faziam com que a esmola fosse dada em público para que todos vissem a esmola sendo dada e eles fossem ali ovacionados. Ele já dizia, esses já perderam seu galardão, entendeu? Mas ao invés de dar esmola em público, faça com que a sua mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Isso não era o que eles faziam. Quando eles oravam, eles também se colocavam de pé nas sinagogas e oravam em voz alta. Não que isso esteja errado, mas é o propósito pelo qual eles faziam aquelas atitudes, para serem vistos, para serem reconhecidos pelo fato de estarem orando de pé e em voz alta, serem vistos e reconhecidos como homem religiosos, homem piedosos e homem espiritualizados, quando o que eles queriam, na verdade, era somente aparecer e não honrar e não glorificar o nome de Deus. E para terminar, Jesus diz: contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Essa última passagem, nós vemos aqui
que Jesus, primeiro, havia dito que João Batista tinha dado testemunho dele. Depois, que as suas próprias obras serviam de testemunho em seu favor. Depois, colocou o Pai como sua própria testemunha. E por fim, ele também coloca Moisés como quem testemunha a respeito dele. Lembrando que Moisés disse ao povo, pouco tempo antes de morrer, quando estavam em vias de depois, mais tarde, com Josué, tomarem a terra prometida, que viria um profeta semelhante a ele e que eles deveriam obedecer esse profeta. Era de Jesus que ele estava falando. Então, Moisés também falou em Jesus. E ele diz aqui, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Então, ele também elenca Moisés, que junto com Abraão, era uma das figuras de maior expressão para os judeus, dentro do judaísmo. Então, Jesus vai elencando testemunhas para tentar mostrar a ele quem ele é, para que os judeus possam crer nele e possam nele encontrar a salvação. E ele também diz, contudo não pense que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Ou seja, ele nem precisa fazer acusação perante Deus pelo comportamento dos judeus, porque o próprio Moisés pode fazer isso. Alguém menor que ele já pode acusá-los. E por quê? Porque o que Moisés falou acerca do profeta que estava por vir, eles não obedeceram, não prestaram atenção e não perceberam quando esse profeta chegou. O próprio Moisés tem autoridade para mostrar perante Deus que eles, ali, os judeus, estavam errados. Porque se eles depositavam as suas esperanças em Moisés e se diziam seguidores da lei de Moisés, dos ensinos de Moisés, por que eles não estavam, então, aplicando esse ensino que falava acerca do profeta anunciado por Moisés? O profeta estava diante dele, esse profeta era Jesus, e eles não criam. E eles também tinham um testemunho contrário da parte de Moisés acerca do que eles faziam. Porque a lei que Moisés entregou a eles e que havia recebido de Deus, também dizia, no 6º dos 10 mandamentos, não matarás. E eles viviam atrás de Jesus para matá-lo. Matá-lo acusando de blasfêmia, só que Jesus não estava cometendo blasfêmia. Jesus, quando se dizia que era o Filho de Deus e se igualava assim, portanto, a Deus, Jesus estava dizendo a verdade. Jesus não só se preocupava em dizer quem ele era, mas ele tinha essa preocupação para que os outros que estavam ali com cegueira espiritual pudessem ver nele a luz, a verdadeira luz que veio para trazer a salvação, para que pudessem ver nele a verdade, o caminho e a vida, e o único através do qual nós podemos ir à presença de Deus. Eu dou por encerrada a nossa pregação expositiva do capítulo 5 do Evangelho de João. Espero que tenha sido edificante para vocês, espero que vocês tenham conseguido aprender sempre algo a mais em cada passagem que nós podemos aqui estudar. Antes de dar uma palavra de encerramento, eu gostaria de lembrá-los a respeito do meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Esse livro eu escrevi ao longo de 5 anos e meio, desde 2018 até 2023, no dia 8 de janeiro de 2018, eu recebi um comissionamento da parte de Deus, aonde eu fui agraciado com o ministério de evangelização global e secundariamente para desenvolver em paralelo o ministério de cura. Para o desenvolvimento do ministério de cura, eu recebi uma capacitação no plano espiritual, aonde fui arrebatado de espírito diversas vezes e tive a oportunidade de aprender a respeito da nossa constituição como individualidade física e espiritual. Aprendi como a alma é constituída e como que ela está interligada e integrada ao corpo material. Como que ela pode interferir no funcionamento do corpo material no sentido de fazê-lo adoecer ou no sentido de fazê-lo se curar e ter mais saúde. Aqui você vai aprender
por que os maus sentimentos podem nos fazer adoecer, por que os bons sentimentos, as orações, as cores, as notas musicais podem nos ajudar a curar. Esse livro é um tratado teológico cristocêntrico, um tratado de física quântica e um tratado de medicina espiritual. Se você ficou interessado, você pode adquiri-lo pelo nosso site www.daniloverotti.com.br, Verotti com TTI, 2 T's e I. Ou você pode também mandar uma mensagem entrando em contato conosco pelas redes sociais. Para encerramento, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por todo o auxílio que Ele nos deu. Senhor, eu lhe agradeço pela iluminação que recebi, que me permitiu ter a compreensão de cada palavra que li. Agradeço também a Ti, Senhor, pela inspiração que me enviou, por meio do Seu Espírito Santo, o qual me capacitou para que eu pudesse transmitir aos que me ouvem o significado, o conteúdo daquilo que nos foi revelado por meio das Suas benditas palavras. Peço a Ti, Pai, para que o Teu Espírito Santo visite a cada um de nós, esteja conosco, vá até a intimidade de cada um que recebeu essas palavras, para que dentro deles Ele faça com que estas palavras germinem em um solo fértil, como férteis sementes, que germinam e dão frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória do Teu nome e para a glória de Jesus. É o que eu lhe peço, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, obrigado por estar aqui conosco. Espero que tenham uma boa noite, que fiquem em paz, que a paz de Cristo esteja com vocês. Na quinta-feira nós vamos ter uma live extra, uma live onde nós faremos um quiz, ou seja, uma série de testes e perguntas ligadas à Bíblia, sobre temas bíblicos, eu e meu amigo Domênico Spano. Quinta-feira agora, dia 15, às 20 horas. Quem tiver interessado, vai ser uma honra nos encontrar aqui. Vai ser uma live mais aberta, mais interativa e mais dinâmica também, onde nós faremos a apresentação de testes com uma série de perguntas com múltiplas escolhas e depois nós vamos fazer a discussão de cada um deles. Conto com vocês aí também. Tchau, pessoal. Um abraço aí, fiquem com Deus. Até quinta.